Dando continuidade à nossa exposição da carta aos Colossenses, o texto da nossa meditação está em tela, então eu os convido a abrirmos as Escrituras na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e versos 21 a 23. Colossenses 1, de 21 a 23. Assim diz a palavra do Senhor. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, a palavra foi lida. Queremos neste momento pedir que teu Santo Espírito ilumine nossa mente, para que nós possamos compreender essas verdades eternas, compreender a tua palavra que é inerrante e que é alimento para a nossa alma. Pedimos auxílio nisso. Nos ajude, Senhor, a compreender e assim praticarmos aquilo que aprendemos. Essa, Senhor, é a nossa oração, e a fazemos no nome e na autoridade de Jesus, teu Filho. Amém. Todos nós temos palavras que costumeiramente repetimos. E as outras pessoas notam isso. Nós repetimos alguns termos, alguns jargões. E no meio cristão nós temos palavras que o evangeliquez, por assim dizer. Palavras que a gente repete costumeiramente. E uma das palavras que a gente mais fala é a palavra evangelho. A gente fala muito o evangelho, nós somos evangélicos, por assim dizer. Só que o problema é que muitos repetem e se esquecem, ou às vezes nem sabem o que esse termo significa. O que é o Evangelho? A gente sabe que o Evangelho é boa notícia, é uma boa notícia. Só que normalmente, é muito comum, quando alguém vem até nós e nos diz, tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Nós normalmente preferimos ouvir a ruim primeiro. Porque assim ressalta, a notícia boa ela ressalta, ela faz mais sentido. E o Evangelho, de certa forma, é assim. Se nós não entendemos qual é a notícia ruim, então o Evangelho não é tão bom assim. Agora, quando nós entendemos a questão ruim, ou seja, quem nós éramos antes do Evangelho, antes de recebermos essa boa notícia, aí então essa boa notícia faz todo o sentido. Essa boa notícia ganha um brilho maior, por assim dizer. E quando nós entendemos, recebemos essa boa notícia de que Cristo nos reconciliou com o Pai, de que Ele nos salvou, nós que estávamos longe do Senhor, estávamos afastados. Quando nós entendemos isso, então nós valorizamos mais o Evangelho. O texto que nós lemos, esses 3 versos, ele é um excelente resumo do que é o Evangelho. Ele é um excelente resumo do que significa o Evangelho. O que é essa reconciliação de Deus com os homens. Nosso texto de hoje, ele vai, por assim dizer, encerrar um bloco maior, que se iniciou lá no verso 3, lá com a oração do apóstolo Paulo por ações de graça pela igreja de Colossos. Aqui ele encerra esse bloco. E todos esses versos que a gente viu até então, até agora, eles são a base para tudo que Paulo vai falar, vai comentar sobre a igreja de Colossos. Essa é a base para os argumentos de Paulo. Na semana passada, nós vimos o famoso hino, tanto que nós cantamos
o hino novamente, Colossenses 1, que é baseado nesse texto, os versos de 15 a 20, que era um hino escrito por Paulo, e lá nós vimos que Cristo era supremo, era superior a tudo. Ele tinha plena autoridade, ele tinha plena superioridade sobre a criação e sobre a nova criação. A reconciliação, a igreja, que é essa nova criação, por assim dizer, a figura dessa nova criação. Então, o que nós vemos nos versos 21 a 23 é basicamente a aplicação de Paulo sobre a restauração, sobre a reconciliação que Jesus fez com todo o cosmos, com todo o universo. Deus reconcilia homens, mas reconciliou o habitat desses homens. A terra será restaurada, essa é a nossa grande esperança futura. Então ele restaurou tudo, e dentro desse tudo, Paulo aplica a igreja de Colossos. Vocês foram restaurados. Cristo restaurou aqueles irmãos. Então o foco desses nossos 3 versos é a reconciliação de Deus por meio de Cristo, e nela nós veremos 3 verdades sobre essa reconciliação. 3 verdades são apontadas nestes versos. O tema, então, do nosso sermão desta manhã, que já está em tela, é aqueles que foram reconciliados. E aqueles que foram reconciliados, que nós aprendemos primeiramente nesse texto, no verso 21, é que sabem quem eram antes da reconciliação. Essa é a primeira verdade que nós vemos. Aqueles que foram reconciliados sabem quem eram antes da reconciliação. O nosso texto, verso 21, inicia com o apóstolo Paulo unindo a ideia desse verso 21, o que vai dizer nos versos 22 e 23, com o que vem antes, principalmente com o que vem no verso 20. Nós temos ali um exímio, ele está unindo as duas coisas. E lembremos do que diz o verso 20. Cristo fez paz entre Deus e todo o cosmos, entre Deus e os homens. Ele retoma, como diz, ele está aplicando isso, ele está estendendo essa ideia àquela igreja. Agora, então, ele vai lembrar esses irmãos que essa paz também foi feita entre eles. Mas antes dele falar dessa paz, falar da reconciliação propriamente dita, ele primeiro vai lembrar do passado desses irmãos. Passado destes homens da igreja de Colossos. Passado destes homens que também é o nosso passado. Também é aplicado a nós, é exatamente o nosso passado. É isso que Paulo vai lembrar. Quem eles eram quando não estavam em Cristo. Quem nós éramos quando não estávamos em Cristo. Quando não havíamos sido reconciliados com Ele. É isso que nós temos no verso 21. Então nós vemos sobre o passado deles. E Paulo diz que eles eram estrangeiros e inimigos. Vejamos com calma o que cada um desses termos tem a nos ensinar. O termo estrangeiro aqui, está traduzido, melhor dizendo, como estrangeiro, ele tem a questão, obviamente, da relação deles com o povo judeu. Então eles eram gentios, a igreja de Colossos era uma igreja gentílica, então por isso a ideia de estrangeiros, vocês eram gentios, vocês eram judeus, o que nos lembra Efésios 2:12. E Efésios, sempre quando a gente trabalha Colossenses, a gente cita Efésios, porque são cartas que têm uma relação muito grande entre elas. Elas foram escritas próximas uma da outra. São as cartas de prisões, junto com Filipenses também, uma carta muito próxima em questão de conteúdo. E Efésios 2:12 nos diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui é uma das ideias. Vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios, vocês estavam separados, vocês não cultuavam, vocês não tinham templo. O judeu tinha ainda algo que eles não tinham. Então eles já tinham uma debilidade maior, propriamente dito. Mas além dessa questão de serem gentios, o termo aqui traz a ideia de alienação. Vocês eram alienados de Deus. Estavam ali antes da reconciliação, antes de serem salvos, vocês eram alienados a este Deus. Nós estávamos separados dele. Nós queríamos, ou melhor dizendo, nós não queríamos, essa é a verdade, nós não queríamos estar debaixo da autoridade dele. O homem não quer estar debaixo de nenhuma autoridade.
Os homens, de modo geral, são insubmissos à autoridade, que dirá uma autoridade suprema. O homem natural, ele não deseja. Nós éramos rebeldes. Essa é a verdade. Mas Paulo vai além. Não somente vocês estavam longe, não somente vocês estavam separados, mas vocês eram inimigos de Deus. Isso é forte. Os homens são chamados de inimigos do Senhor. Perceba quão pesado isso é. A humanidade foi criada como? Para ser a imagem e semelhança de Deus, para ter comunhão com o Senhor. E esses que deveriam ter comunhão, um relacionamento com Deus, agora são vistos como inimigos dele. Isso é seríssimo. São vistos como inimigos. Nós não apenas estávamos afastados do Senhor, longe do arraial de Deus, nós não apenas não queríamos saber dele, mas éramos seus inimigos. Paulo detalha do porquê esses homens, do porquê nós éramos inimigos de Deus. Mostrando que a nossa inimizade era mostrada no nosso modo de pensar e agir. Ou seja, nossos pensamentos e atitudes eram de pessoas, eram de inimigos do Senhor. O homem afastado de Deus, ele não apenas pratica o mal, mas ele pensa, ele maquina, ele deseja o mal. Essa é a questão. O que esse verso, então, nos lembra? Ele nos lembra que não existe neutralidade. Não existe meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é amigo de Deus, você foi reconciliado por Ele, ou você é inimigo. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou é um, ou é outro. É interessante o quanto, e nós vemos por experiência ao conversarmos com as pessoas aí na rua, o quanto elas se acham justas e boas por si só. Pessoas não crentes, que não creem em Cristo, que não foram reconciliadas, mas elas se acham boas. Faça o teste. Pergunte para os seus vizinhos que não são crentes, para os seus familiares, para os seus amigos, e veja qual será a resposta. Você se acha uma pessoa boa? Você se acha uma pessoa justa? Você acha que ama a Deus? Você acha que iria para onde na eternidade? Céu ou inferno? Não, pessoa, eu sou boa, sou justa. Eu iria para o céu. Normalmente essa vai ser a resposta. Porque as pessoas têm esse senso de achar que são boas. Mas por que isso? Por que elas se acham boas o suficiente para o céu? É porque essas pessoas se comparam com os piores tipos de pessoa. A régua delas está lá embaixo. Ou seja, é fácil dizer que eu sou uma boa esposa. Quando o seu nível, quando a sua régua é uma esposa que desrespeita o marido publicamente. É fácil. Ou é fácil dizer que, não, eu sou um bom marido. Quando o seu nível de régua, a sua baliza de o que é um bom marido, é o vizinho que xinga, que às vezes bate na mulher. É fácil. É fácil dizer, não, mas eu sou um bom filho. Comparado com o meu amigo que xinga os pais, é fácil. Eu sou um bom empregado, já que meus colegas vivem colocando atestado furado. Entende que nós podemos ser bons em tudo, sermos os melhores em tudo, quando a nossa régua está lá embaixo, quando nós nos comparamos com o pior tipo de gente, por assim dizer? A questão, então, é que a régua precisa ser elevada. A régua precisa subir. O padrão exigido por Deus não é seja melhor que seu vizinho que não é crente, ou melhor que aquele vizinho que se diz crente, mas na verdade não é. O padrão é perfeição, o padrão é Cristo. Se compare a este padrão. Quando for se comparar, será que eu sou um bom cristão? Se compare a Cristo e não ao seu vizinho do lado de cadeira da igreja. Ah, porque o irmão não ora todos os dias, não lê a Bíblia todo dia, então tá ok. Então eu posso também não orar e não ler a Bíblia todo dia. Não, não pode. Nosso padrão não é nosso vizinho ao lado. Nosso padrão é Cristo. A régua é elevadíssima. Cristo, ele demonstra essa perfeição.
E quando nós nos submetemos a esta régua, o que acontece? Não fica ninguém em pé. Não sobra um para contar a história. Ninguém chega nesse nível. Ninguém chega a esse nível de perfeição. Todos, sem exceção, ao serem comparados com Cristo, se revelam terrivelmente pecadores. Não só pecadores, mas terrivelmente pecadores. Mas isso de dizer que os homens são inimigos de Deus não vende, né? É melhor dizer que você é o bem mais precioso. Você é o centro do universo. De que você é a joia rara de Deus. Isso vende mais, não vende? Dizer que os homens eram inimigos, ou ainda estão como inimigos de Deus, isso é pesado demais. Para um mundo que hoje não pode dizer nada que ele se dói, a mensagem tem sido mudada. Isso não tem mais sido falado. E a outra questão é que nós nos esquecemos que aqueles que estão, ou nós, quando estávamos na condição de inimigos dele, Deus não estava num canto choramingando. Oh, que mundo cruel! Deus não estava sofrendo. Salmo 7, de 11 a 13, nos diz como Deus estava com o ímpio. Esses versos nos dizem o seguinte: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação ou ira todos os dias. E aqui eu abro um parênteses, interessante, né? Deus ira-se todos os dias. Para alguns isso é um absurdo, mas a palavra diz isso. A diferença é que a ira dele é santa. Às vezes, a maioria das vezes, a nossa ira é pecaminosa. A dele não. A ira dele é justa. E o texto continua: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Veja a linguagem de guerra aqui. Já armou o seu arco. Tem-no pronto, o arco está esticado contra o ímpio. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Este é o quadro do ímpio, inimigo de Deus. Essa é a situação real. Deus não está chorando no canto. Ele está com a flecha apontada para este ímpio. Esse era o nosso quadro. Era a nossa realidade. Deus estava com a flecha apontada para nós. Nós seríamos trucidados pelo furor dele. Mas graças a Deus que o texto não termina aqui. Graças a Deus que tem uma boa notícia, não é mesmo? Nós vemos então Paulo agora lembrando do estado atual desses irmãos. Não mais inimigos, mas agora reconciliados. É isso que nos ensina o verso 22. A nossa segunda verdade sobre aqueles que foram reconciliados é que eles sabem quem são após a reconciliação. O verso 22 inicia com a afirmativa: agora, porém, ou porém agora. Vocês eram inimigos de Deus. Agora, porém, vocês foram reconciliados. Essa não é mais a atual posição de vocês. Vocês já não são mais inimigos dele. A ideia de reconciliação aqui, então, vem de reatar, restaurar relacionamentos, restaurar uma amizade. Como foi dito antes para os pequenos. Isso só acontece quando uma parte se propõe a resolver, a buscar reconciliação. Porque se você estiver brigado com alguma pessoa e ninguém dá o braço a torcer, ninguém se reconcilia. Impossível. Uma parte precisa estender a mão, uma parte precisa resolver a situação, seja a parte ofendida ou seja a parte ofensora. E isso aconteceu conosco. Deus nos reconciliou consigo mesmo. Antes éramos inimigos dele. Agora passamos a ser amigos dele. Olha a mudança completa de inimigos para amigos. Percebe quem toma a iniciativa nessa reconciliação? Não é o homem. O homem não tem capacidade.
Foi Ele quem nos procurou. A verdade é que o homem não vai até Deus. Antes é Deus, em sua infinita misericórdia e graça, que estende as mãos para o pecador. Ele vos reconciliou, diz o texto, pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte. Isso mostra duas coisas. Mostra a necessidade da encarnação corpórea de Cristo. Ele não era um espírito, ele não era um fantasma, como falsas doutrinas que nascem nos primeiros séculos defendiam. Ele tinha um corpo físico. A encarnação era necessária. Também era necessário a morte expiatória de Cristo. É graças ao corpo físico de Cristo que existe um corpo espiritual. A igreja, como diz o verso 18 que nós já falamos semana passada. Mais uma vez, Paulo, então, mais uma vez ele repete, ele continua insistindo em bater na dicotomia que era feita por alguns falsos mestres, de ver a questão espiritual como superior ao corpo físico. Paulo está, mais uma vez, batendo neste problema. Mas perceba o que está acontecendo aqui. O Cristo, que, como vimos semana passada, tem poder sobre tudo, é o Criador de tudo, não somente criou tudo, mas sustenta tudo, e além disso criou para Ele, criou para a sua glória. E esse ser todo-poderoso, Jesus Cristo, Ele se fez carne. Ele se fez um de nós. Às vezes nós, como diz, são doutrinas que a gente repete e repete, e a gente se esquece do peso que ela tem. A encarnação é humilhante. A eterna humilhação de Cristo. Vocês conseguem conceber a eterna humilhação de Cristo? Até hoje Ele mantém um corpo físico. Isso é a eterna humilhação de Cristo. Ele é humilhado. A doutrina da encarnação, ela é humilhante. O infinito habita um corpo finito. Veja que loucura! Tanto que loucura era para os homens da época. Deus se fazendo carne, isso era inimaginável. Mas a humilhação não para na encarnação. Ela vai até o madeiro. Até aonde lá ele verte seu sangue naquela cruz. E aí nós nos lembramos de 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus sofreu dores inimagináveis no caminho até a cruz, na cruz propriamente dita. Mas além disso, ele sofreu a ira do Pai. A ira do Pai estava sobre ele. A flecha que estava apontada contra nós, ela foi então lançada contra Cristo. Cristo foi atingido por esta flecha que nós deveríamos receber. É graças a isso que passamos então de inimigos agora para amigos, para filhos de Deus. A parte B desse verso, do verso 22, nos mostra o objetivo dessa reconciliação. O objetivo é para que sejamos então apresentados a Deus, apresentados ao Pai, como sendo santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O apresentar aqui é o apresentar escatológico. É a ideia do juízo final. No grande dia do juízo, nós seremos apresentados ao Senhor. E por causa do que Cristo fez, o Pai não nos verá como inimigos, mas nos verá como filhos perfeitos, por causa da justiça de Cristo. Os três termos aqui que nós vemos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, eles são
intercambiáveis. É uma linguagem sacrificial. Os sacrifícios aceitáveis, lá no Antigo Testamento, onde os sacerdotes precisavam oferecer no templo, eles deveriam ser, nós vemos isso ao longo de Levíticos e Números, eles deveriam ser perfeitos. Aqueles animais não deveriam ter mancha, não deveriam ter defeitos. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo desenha. Somos apresentados a Deus como perfeitos. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Às vezes a gente recebe uma seta maligna de pecados que cometemos lá, antes de nossa conversão. E aquilo nos incomoda. Mas a verdade é que se você nasceu de novo, se você creu neste evangelho, esses pecados já não são mais imputados em você. Você pode descansar. O inimigo de nossas almas não tem poder e autoridade para nos acusar disso, pois esses pecados foram perdoados em Cristo. Cristo nos livrou destas culpas. Deus nos reconciliou, meus irmãos. Agora, com tudo isso em mente, quem você era antes de Cristo, lembrando o que Cristo fez, isso tendo em mente quem Cristo é, não um Deus menor, como alguns defendem, mas o Deus Todo-Poderoso. Tendo isso em mente, de que Ele, para nos restaurar e nos salvar, Ele derramou seu sangue para que isso acontecesse. Lembrando disso, se nós tivermos noção disso, uma noção real dessa verdade, nós não teremos coragem de chegar diante de Deus em uma oração e exigir algo. Colocar Deus contra a parede, determinar. Não. Exigir como se Ele nos devesse alguma coisa. Nós não teremos esta audácia. Nós não nos questionaremos mais por passarmos por determinadas situações difíceis. Não teríamos mais audácia de achar que Ele está sendo injusto. Eu sendo tão bom como eu sou, estou sofrendo. Como diz R.C. Sproul, por que justos sofrem? E ele fica um tanto indignado. Só apenas uma vez um justo sofreu. Apenas uma vez. Cristo na cruz por conta dos nossos pecados. Quando as nossas injustiças, aí sim um justo sofreu. Nós não temos direito de achar que Deus está sendo injusto para comigo. Depois de tudo que Deus fez para nós, depois de ter nos reconciliado com Ele, não tem como. É impossível. Tendo noção disso, é impossível acharmos que Ele está sendo injusto, que Ele não nos ama. Porque há amor maior do que esse, do que entregar seu filho numa cruz? Não há. Não há. Cristo verteu seu sangue por nós. Quando pensarmos então em reclamar, pensarmos que o que está acontecendo conosco é injusto, e eu não estou dizendo que injustiças não podem acontecer, não é isso. Esse não é o ponto. A questão é que quando nós acharmos que nós não merecíamos, como se fôssemos superiores, lembrarmos do que Cristo fez. Lembrarmos que Cristo, que é plenamente Deus, aquele que é criador e sustentador de tudo, lembrar que Ele verteu o seu sangue para nos tirar da posição de inimigo para amigo de Deus. Meus irmãos, a salvação é a maior bênção que o homem recebe. Que um homem pode receber. Mas ainda assim a gente é ingrato. A gente acha que é pouco. E sempre a gente quer mais. O que Cristo fez na cruz, ter derramado seu sangue, deve ser e é mais do que suficiente para que sejamos gratos e não ingratos pelas dificuldades.
E a terceira e última verdade que vemos sobre aqueles que foram reconciliados é que eles sabem que devem perseverar como evidência da reconciliação. Verso 23, melhor dizendo. E aqui nós temos um verso que, num primeiro momento, parece nos incomodar. Por que eu digo isso? Porque nós entendemos que salvação não se perde. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Colossos, que eles estão nessa posição de reconciliados, de filhos, somente se permanecerem na fé, continuarem firmes. Isso parece colocar em choque a doutrina da segurança da salvação. Só parece, mas não coloca. A Bíblia não contradiz ela mesma. Ela não pode dizer uma coisa aqui e em outro canto dizer outra. Aqueles que foram salvos por Cristo, eles não se perderão. É aquilo lá. Alguém pode perder a salvação? Depende por quem você foi salvo. Se você mesmo se salvou, então você pode. Agora, se foi Cristo, se você nasceu de novo, não. Você tem essa segurança. A ideia aqui, então, é de que a condição para você ser apresentado como perfeito ao Senhor é se você persevera na fé, na esperança do Evangelho que recebera. Meus irmãos, o próprio nome da doutrina que nós cremos ajuda. Perseverança dos santos. Não é perseverança de crente meia boca, é dos santos. Aquele que foi salvo se santificará. Não porque isso gerará salvação, ele foi salvo. Mas é evidência, é resultado, como o Tiago tanto trabalha nas boas obras, na questão das boas obras. Boas obras não salvam, é verdade, mas elas testificam de que fomos salvos. A perseverança é a mesma coisa. Perseverar na fé não é porque lá você alcançará a salvação, mas é porque você já alcançou. Essa é a questão. Paulo está lembrando que aqueles que usam a graça como licença para pecar, eles não são santos. Na verdade, são ímpios, são inimigos de Deus. Estes, eles não estão selados com o Espírito Santo, antes estão marcados para a condenação eterna. Aqui o "se" serve tanto para aquele que se acha crente, mas não é, então precisa sondar o seu coração. Será que de fato eu creio neste Evangelho? Mateus 7, 22 a 23, texto conhecidíssimo de nós, nos lembra: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Quem realmente foi reconciliado irá perseverar. Aquele que foi salvo não irá abandonar a fé. Em João 8,31, nós vemos Jesus dizendo aos judeus que haviam crido nele, ele disse: vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, discípulo verdadeiro é aquele que persevera. Ou seja, não é tanto como você inicia, mas é como você termina. Quantos de nós não vimos ao longo da caminhada pessoas que começaram muito bem, mas que depois se perderam, que morreram no pecado, que morreram afastados do Evangelho, não perseveraram. Não perseveraram nesta fé. A ideia aqui também, além desse sondar de se você de fato está neste arraial, se de fato você foi convertido, ela nos é um alerta para que aqueles que foram convertidos, os crentes, não sejam acomodados. Uma boa ilustração disso é o casamento. O casamento termina na festa de casamento? Basta você conquistar o cônjuge e agora está tudo bem. Já conquistei, não preciso fazer mais nada, está tudo bem. É isso que é casamento? Não, óbvio que não. Casamento é um relacionamento contínuo, é um apaixonar-se diariamente pelo outro. Envolve isso. Da mesma forma, é aquele que creu em Cristo. Já fui salvo. Aquela ideia, eu já fui salvo mesmo, então não preciso fazer mais nada. Posso me atirar nas cordas. Num sentido de salvação,
propriamente dita, é de fato que é só Cristo. Solos Christus é um dos solas da Reforma. Somente Cristo. Ou seja, não há uma unha sequer nossa na questão de contribuição para sermos salvos. Isso é verdade. Mas não é nesse sentido que estamos falando. O sentido aqui é da perseverança propriamente dita. É sobre a ideia de você ter os olhos ainda brilhando pelo Evangelho. Você ter brilho nos olhos ao falar do Evangelho, ao saber o que é o Evangelho ao longo de toda a sua vida. Ou seja, você está renovando, fortalecendo a sua fé. Como é triste, ontem a gente já até comentou um pouco disso, mas como é triste vermos crentes, às vezes de anos de conversão, e que ao verem um novo convertido que está ali cheio de energia, por assim dizer, está empenhado em fazer a obra, o que a pessoa muitas das vezes acaba dizendo? Isso vai passar. Ela está no primeiro amor. Tem pessoas que têm a cara de pau de usar esse termo, sendo que isso é condenado. Voltem ao primeiro amor. Mas alguns dizem isso. Não, isso é fogo de palha, vai passar. É porque ele é neófito na fé, que ele recém foi convertido, então tudo é lindo. Isso é terrível. E esse pensamento acontece, a gente vê nas igrejas por aí, esse tipo de visão. E por que as pessoas dizem isso? Porque não renovam a sua fé. Porque estão acomodados. O Evangelho não causa mais brilho nessas pessoas. Mais brilho nos olhos dessas pessoas. Meus irmãos, se a cruz de Cristo não gera em vocês nada, nenhum impacto, ao pensar na cruz de Cristo, se isso não gera nenhum sentimento, então, urgentemente você precisa orar. Orar para que Deus dê clareza, porque talvez ou você ainda está como inimigo dele, ou você está, então, vivendo espiritualmente com a ajuda de aparelhos. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. Como você pode manter a sua fé firme e perseverar? O texto nos mostra isso, como fazer isso. Tendo sua estrutura bem estabelecida e imóvel. Aqui nós vemos uma linguagem arquitetônica referindo-se ao templo. A base dessa estrutura é Cristo, que é revelado no Evangelho. E só renovando essa esperança que o Evangelho causa, que você então vai perseverar na fé. Vai ser mantido firme. A parte final do verso 23 é uma repetição quase idêntica, se você for analisar, do que vemos nos versos de 4 a 7 do capítulo 1. Isso mostra a unidade do bloco. Nós vimos, vai do verso 3 ao 23, essa unidade maior. E ao repetir esses termos, nós vemos que Paulo está destacando a importância do Evangelho. Que eles ouviram, que eles depositaram a sua esperança. Essa repetição também nos lembra que nós devemos constantemente ouvir sobre o Evangelho. Precisamos estar, mais uma vez, ouvindo sobre o que é o Evangelho constantemente. Lembrarmos desta verdade. Então ele vai encerrar o verso dizendo que, na qual eu, Paulo, me tornei ministro ou servo, como também pode ser traduzido. Isso aponta para a próxima sessão, que veremos semana que vem, se Deus assim permitir, onde Paulo descreve o seu papel apostólico no plano redentor de Deus. O que vemos neste verso 23, é basicamente que a fé salvadora é uma fé perseverante. É uma fé perseverante. Sem a fé perseverante não há salvação, poderíamos dizer. A perseverança implica um firme apego ao fundamento, isto é, a esperança do Evangelho. Concluindo, hoje nós vimos que a reconciliação nos lembra do nosso passado, nosso terrível passado como inimigos de Deus, mas também nos faz olhar para a nossa situação atual em Cristo. Fomos reconciliados.
E por fim nos exorta a não termos uma fé vacilante. Algumas aplicações finais do que vimos. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Aplicamos isso aos nossos relacionamentos. Quem sabe você tem um relacionamento que precisa ser reconciliado. Talvez tenha alguém que você está em atrito e precisa resolver. Talvez seja um vizinho, alguém que era seu amigo, um familiar. Esse texto nos encoraja a resolvermos isso, a deixarmos o orgulho de lado, a deixarmos o senso de justiça de lado e resolvermos esta questão. Meus irmãos, nós precisamos sermos reconciliadores e não o contrário disso. E não briguentos, por assim dizer. Sabe aquela coisa? Não, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Tem gente que repete isso. Se você pensa assim, então eu te convido a arrepender-se. Porque crente leva. E muitas das vezes precisará levar desaforos para casa. Essa é a verdade. Deus está reconciliando os homens a Ele, restaurando esse relacionamento. E sabe o que é mais fantástico em tudo isso? É que Ele nos convida a participarmos. Nós temos a oportunidade de vermos isso na prática. Tá às vésperas de nascer, com a graça de Deus, o nosso terceiro filho. E é maravilhoso. Quem tem filho sabe, você vê primeira vez o seu filho, a sua filha. É lindo. Mas sabe também o que é maravilhoso? É você ver alguém se rendendo ao Evangelho. Você vê alguém que era inimigo de Deus sendo transformado. Você vê o poder do Evangelho impactando aquela pessoa e ela, como uma criança, surge uma nova criatura. Deus nos dá esse privilégio de vermos isso. Deus nos dá o privilégio de participarmos do ministério da reconciliação, sendo então embaixadores disso. Aí eu pergunto, você tem participado ativamente disso? Aonde Deus te colocou, lá no seu ambiente de trabalho, você está em um local de trabalho não é à toa. Deus é soberano sobre tudo, nós cremos nisso, nós cremos na sua providência. Se você viaja, você pega um ônibus e alguém sentou do seu lado, você pega um avião, alguém sentou do seu lado, isso não foi em vão, isso não é acaso. Fale do Evangelho, fale da mensagem da reconciliação, não desperdice oportunidades. Deus não te colocou no bairro que você está, no trabalho que você está, no local que você está à toa. Fale do Evangelho. Finalizo com um alerta. Talvez você venha de outra tradição cristã. Isso é o mais comum no nosso estado. A maioria não veio de berço presbiteriano, de berço reformado. E quando você conheceu a fé reformada, você se encantou pela segurança da salvação. E de fato, ela é muito bela. Você não vive com aquele medo de que se você pecar e Cristo voltar agora, você pode perder a salvação. Mas ao mesmo tempo, essa segurança não é passe livre para pecar. Se você tem vivido uma vida displicente ou morosa espiritualmente, você também precisa se arrepender. Que Deus, então, sempre nos lembre de onde Ele nos tirou, para que assim sejamos mais gratos por tão grande salvação que nos alcançou. E assim, então, temos a fé bem firmada na esperança deste Evangelho. Deus os abençoe. Amém.